colocar aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados que você e eu precisamos ter para liderar, tá? Então, a liderança não acontece de uma forma qualquer. Na verdade, o líder precisa tomar alguns cuidados e ter uma conduta, e também a sua equipe precisa adotar algumas atitudes, algumas ações. Tanto o líder precisa agir, mas a sua equipe também. E a gente vai ver o que é que caracteriza o sucesso de uma equipe ou o fracasso, tá? E o que caracteriza os elementos, tanto para o sucesso quanto para o fracasso, não estão somente no líder, como a gente pode pensar às vezes, tá bom? Vamos lá. Então, um resumo da aula passada, a gente falou sobre os tipos de liderança. A gente deu vários exemplos, e aí tratou, conversou, e a ideia, basicamente, né, é que não há um tipo perfeito de líder, mas sim a ideia é que você, líder, adote uma conduta que é necessária para cada situação. Então, às vezes, você vai precisar ser um conselheiro, e aí é o líder conselheiro, como a gente falou. Às vezes, você vai precisar ser mais rígido, mais firme. Às vezes, você vai precisar ser mais visionário, ser mais engajador, pensar mais na equipe, na dinâmica da equipe, como é que está o clima da sua equipe, tá? Então, a ideia é, você e eu precisamos dominar esses estilos de liderança. Tem esse nome estilo, mas a ideia é um comportamento. Então, é uma conduta que você e eu adotamos. Quando as coisas não vão bem, o pessoal não entrega as coisas no prazo, faz do jeito que acha melhor, você vai precisar ser mais firme, mais rígido, tá? Então, essa é a conduta que você precisa adotar nesse momento para conseguir atingir as metas. Então, a ideia desses tipos de liderança ou estilos de liderança é uma conduta que a gente precisa adotar, desempenhar de acordo com cada necessidade da equipe, tá bom? Mas tudo isso está gravado, está lá na sala, é só vocês, se quiserem rever, entrar no link. Hoje a gente vai conversar principalmente desses 4 pontos aí. O sucesso na liderança, quais são as ações do líder com a equipe para garantir, obviamente, o sucesso, certo? Quais são as ações da equipe para com o líder, visando também o sucesso, e a gente vai mostrar alguns pontos que precisam ser observados se a equipe não quiser passar pelo fracasso, tá? Então, tem algumas características comuns de equipes que fracassam. E aí tem alguns pontos aqui que toda equipe que fracassa peca em algum deles, ou em todos, sei lá. A gente vai ver quais são. Bom, obviamente, existem alguns pontos que a gente vai ter que observar se a gente quer ter sucesso. Eu imagino que a gente sempre vai procurar o sucesso, tá? Mas, por mais que você procure o sucesso, se você simplesmente só almeja, você só tem uma ideia utópica do sucesso, você provavelmente vai fracassar, porque o sucesso é resultado, na verdade, de algumas condutas que a gente precisa adotar, tá? Então, perdão, é o capítulo 4. Deixa eu confirmar, mas eu acho que é o 4. Então é o 5. Então é o 5. É. Isso, qual que é o nome? É o... Não, é o anterior. É o anterior. Isso, é esse. A gente... Vocês fizeram? Quando? Oi? O capítulo 5. Não, eu não sei, porque semana passada a gente fez o 4. Não sei. Que estranho. Mas não foi comigo, não. Não foi. Não, sobre liderança servidora. Não foi comigo, não. Não, mas não foi, não.
Eu falei sobre estilo de liderança. Mas você lembra com quem foi que você falou? Com quem foi que você viu? Não, mas comigo não foi. Mas comigo? Não, eu acho que... Não, mas eu não falei sobre isso, não. Pode ver, mas eu não falei, não. Com o João, eu lembro que foi só ver o João semana passada, a gente falou de tipo de liderança. Então, mas na outra a gente falou de características do líder. A gente falou sobre... É um capítulo por aula. Dia 8/2 foi essa aula. Características do líder. Aí a frase que você colocou na tela, a liderança começa em cada ação. Foi no dia 8/2. Aí, essa aula, eu acho que foi hoje da Não, isso eu fiz na aula passada. Então, porque essa aula a gente já fez. Cara, bom, mas não foi comigo, juro, porque eu não falei. Vem cá pra você ver até. Hã? Não foi. Por isso que eu te perguntei se algum outro, talvez. Não faltei. Por isso que eu tô falando. Será que você não notou errado, não? Vem cá pra você ver a pastinha da turma. Vem cá pra você ver a pasta da turma, não tem. Deixa eu perguntar pra Patrícia, mas eu não dei essa aula, tenho certeza. Porque tem até pela pauta, ó. A gente se norteia pela pauta. Ó, a pauta. Nem chegou ainda, ó, essa aula. Deixa eu tô te falando. Patrícia, deixa eu ver quantos minutos. Não, mas deixa eu ver. Patrícia e Micael, por acaso vocês já tiveram essa aula de hoje? Vocês se lembram dela? Não, nós tivemos aquela de falava Não sobre conseguiu, chefe. Nós fizemos sobre aquela que teve o chefe e o que o líder faz, o que o líder... Isso. Isso. Eu tive essa aula, e faz 2 aulas que eu não participo, então eu tô meio perdido, mas eu não vi, não. Então, olha lá, o pessoal também, eu acho que não, Tawana. Isso. Então, os meninos aqui também não. Por isso que eu tô te falando, talvez você anotou errado, tipo assim, talvez os conteúdos batiam e você achou que fosse, e talvez você, sei lá, grifou errado, não sei. Não, mas eu tenho certeza que eu não fui, porque eu tenho a pasta da turma. Porque essa aula eu nem tinha pronta, eu fiz ela hoje. Tô falando. É porque a gente teve uma aula que você falou sobre os líderes, né? Às vezes está misturando uma com a outra. Perdão, você falou alguma coisa, Patrícia? A gente teve uma aula, acho que foi a primeira, até acho que foi quando a gente voltou a ter aula só online, que você falou sobre os tipos de líder. Às vezes tá juntando uma coisa com a outra. Então, foi o que eu falei para ela. Talvez eu acho que ela também tenha, tipo, se confundido e marcou aula diferente. A Patrícia falou que acha que talvez a gente falou sobre os tipos de líder. E talvez você tenha se confundido e marcado o capítulo errado. Ela falou que lá atrás a gente teve. A gente falou sobre características do líder, falou sobre estilo de liderança. E aí a liderança servidora é a próxima, tipo, que é o 5. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Isso, Dia 1/2 foi a aula 1. Dia 15, né? Acho que é 15. Aula 3. E hoje, 22, vai ser a aula 4. Que é a sequência. Pois é. Mas você lembra da aula? Não, não vai conseguir fazer nada. Não, mas que estranho. E essa apostila era sua mesmo ou você pegou? Isso aí é seu mesmo. Que louco, que viagem. Deixa eu ver só os tópicos, talvez. Mas eu não dei, não. Eu tenho certeza.
porque eu fiz a aula hoje. Essa aula nem tinha pronta. Eu fiz ela hoje. Tipo assim, por isso que eu te perguntei, talvez... eu não faltei nenhuma aula, eu dei todas. Não tem problema não. Não mesmo. Que estranho. Muito estranho. Vamos lá. Bom, sigamos. Se não der para a gente terminar, a gente termina a próxima aula, a gente mata. Mas acho que vai dar. Bom, vamos continuar então. Então, o líder tem duas possibilidades. Ai, minha tela sumiu. Eu vou entrar de novo, tá, professor Lucas? Fracasso. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as condutas ou direções, atitudes e ações de uma equipe, de uma liderança, que fazem com que o fracasso bata a porta. Eu vou só desligar essa luz da frente e acender a do fundo. Tá frio. Eita, você está te congelando aí. Vamos lá. Importante, antes de tudo, se o líder só está focado no resultado, provavelmente em algum momento ele vai fracassar. Por quê? Lógico, os números são importantes e com certeza refletem uma realidade. Mas a equipe é formada por pessoas que são diferentes de números. As pessoas fazem os números. Mas se o líder só foca no número, ele tende a, por exemplo, quando os números não forem bons, tende a pegar mais firme, mais pesado, talvez ser ríspido, ser áspero, cobrar mais. Isso, em algum momento, pode causar, sei lá, uma desmotivação. De alguma forma, criar um clima tenso entre equipe e liderança, um clima chato, um clima hostil, e isso vai prejudicá-lo. Os resultados tendem a piorar, ladeira abaixo, com certeza. Tá? Então, sim, é importante, os números refletem a realidade, falam muito de como uma operação anda, mas é muito mais que isso. Então, se o líder só foca nos resultados, se ele só foca em números, provavelmente, em algum momento, a equipe vai falhar, vai fracassar, tá bom? Então, por isso que eu coloquei essa frase aí. O líder, então, não deve estar somente focado nos resultados, mas na forma como leva a sua equipe para conseguir. Então, os números não andam tão bons, tão interessantes. Se o líder cobra, massacra, pisa, a equipe vai desmotivar. A ideia é ele entender o que é que anda acontecendo para que os números estejam tão ruins assim, e aí, com a equipe, ele melhora, propõe ideias, soluções, e aí esses números tendem a melhorar, tá? Então, é importante considerar os números, mas existem outros fatores que talvez sejam mais importantes. Por exemplo, a sua equipe, entender qual que é a dificuldade. Muitas vezes o número é ruim, não é um resultado tão legal, tão satisfatório, e longe do que a gente esperava, porque a equipe não entendeu o que deveria ser feito. O que é que a gente deveria fazer? A equipe não entendeu, obviamente, significa que não vai ter resultados tão legais, tão satisfatórios. Tá? Então, sim, os números são bons, mas não são o todo. E aí, a gente tem aqui uma lista de quais seriam algumas, tá? Algumas das ações / atitudes que um líder precisa ter se ele quer ter sucesso. Então, é sempre uma condição. Você quer ter sucesso? Quero, e eu imagino que sim, né? Então, você precisa considerar esses pontos. Vamos lá. Estabelecer processos de ensino e aprendizagem constantes. Isso significa acesso ao conhecimento. Ou seja, existem mecanismos que você consegue esclarecer como uma operação acontece, como é que um funcionário deve fazer algo. A ideia é que essa operação, ou que essa facilidade de comunicação, esteja acessível. Oh, caramba, como é que eu consigo preencher essa planilha? Então, você tem, sei lá, um tutorial para preenchimento. Você tem um quadro, que é o fluxograma, um quadro de cada etapa do processo, quais são as entradas, quais são as saídas. São informações que facilitam, por exemplo, a aprendizagem e o desenvolvimento dos funcionários dentro da equipe. Mais um, reconhecer
Motivar é o ponto 2, tá? Reconhecer, motivar, respeitar os integrantes da equipe. Foi o que eu falei. Se você só se atenta aos números, esquece. Em algum momento, você não vai motivar. Porque a equipe é humana e nem sempre vai entregar resultados satisfatórios. Até as equipes que têm um rendimento altíssimo, em algum momento, pecam. É só a gente pegar, sei lá, vamos pegar um cara que rende muito. Cristiano Ronaldo, futebol, por exemplo. O cara que quase sempre é muito regular. Nem sempre ele ganha. Nem todo jogo ele faz gol. Entende? Então, assim, a gente tem que... os números falam muito, mas não falam tudo. Tem que entender o porquê que não aconteceu a coisa, tá? Então, a ideia é reconheça. Quando o funcionário ou a pessoa da equipe acerta, é importante que você reconheça, é importante que você motive, né, inspire e respeite acima de tudo. Ser leal e transparente nas ações e nos diálogos. A transparência é fundamental, muitos líderes não são transparentes, têm medo de mostrar como as coisas acontecem, por que acontecem, quais são os reais resultados. Falei para vocês, né? Tinha contato com uma pessoa que era um líder e ele não falava a verdade para a gente. Ele omitia, porque ele tinha medo que a gente fosse relaxar. Então, ele mentia. Na verdade, ele não só omitia, como ele mentia também. Falava que a gente estava mal na fita, que a gente tinha que melhorar. Mas, na verdade, a gente estava voando, para o cliente estava top. Mas, da porta para dentro, ele falava que a gente não estava bem. Então, não era nada transparente, porque é mentira isso. Ele não deixava claro. Lógico, ele tinha as justificativas dele, eu não concordo, mas isso causava tristeza na gente, né? Ficava desmotivado, e brigas, intrigas, e um ambiente muito chato, simplesmente por falta de transparência, tá? Então, a transparência é fundamental. 4, apoiar a criatividade. Obviamente, a criatividade é algo que a gente vai desenvolvendo. E pessoas que nascem com mais facilidade artística, né, plástica. Mas a criatividade é algo que você... é uma habilidade que você vai adquirindo. Quanto mais você exercita, em tese, pelo menos, mais criativo você se torna, mais soluções você consegue encontrar, mais alternativas para sair de uma determinada situação, para propor, sei lá, uma solução, coisa do tipo. Então, a criatividade precisa ser apoiada, tá? Com certeza. Então, 5, sei lá, digamos que essa equipe tenha 4 membros, tem 4 pessoas, 4 integrantes, mais você, então são 5. 5 cérebros pensam melhor e mais rápido que um. Então, apoiar a criatividade, incentivá-la, é um ponto que a gente precisa considerar. 5, contagiar os integrantes com entusiasmo e otimismo. Líderes pessimistas, chatos, ninguém gosta. O entusiasmo. Você é líder, a equipe precisa ver em você precisa emanar o entusiasmo. Essa ideia de você querer participar, você estar vivo, essa vitalidade, esse vigor, esse amor pelo que você faz, essa crença na operação precisa ser clara. E as pessoas precisam ver isso quando olham para você, tá? Isso é fundamental, o entusiasmo, o otimismo, o pessimismo, que é ao contrário, que tudo vai dar ruim, tudo vai caminhar para a gente fracassar. As pessoas pessimistas, infelizmente, têm problemas de relacionamento, porque ninguém quer ficar perto. Então, seja realista, os números realmente podem não ser tão legais, mas seja otimista, tentando encontrar novas soluções, animando a equipe, atuando com entusiasmo, motivação, alegria e tudo mais. 6, ser excelente exemplo nas relações interpessoais e solucionador de conflitos. Então, você precisa ser exemplo em como você se comunica, as relações interpessoais e a comunicação entre pessoas. Uma relação. Nós estabelecemos uma relação toda segunda, às 9. No caso aqui da liderança, né, esse cara ou essa mulher, sei lá, precisa ser um exemplo. Então, olha, todo mundo da minha equipe eu trato do mesmo jeito, com educação, com respeito, com empatia. Dou espaço para vocês falarem, vocês têm liberdade para chegar em mim, vocês têm liberdade para me dar um feedback. Então, o líder é sempre um exemplo. Ele vai à frente. É legal.
Eu vi uma frase, uma imagem hoje, muito forte, assim, que basicamente ele era mais do que falar para fazer, é fazer. Aí era uma tábua, tinha um riachinho assim, aí tinha uma tábua, e aí tinha o galo, era o galo e um monte de galinha atrás, assim, aí o galo ia na frente na tábua. Então, qual que era a ideia disso? No caso, ele era o líder, né, das galinhas. O líder não é só falar. Ele falou, atravessem a ponte. Não, ele foi na frente, ele foi abrindo. Exatamente, ele foi mostrando o caminho. A ponte poderia cair com ele, sei lá. Ele foi na frente, mas ele teve que ir trilhando, mostrando por aqui. Todo esse incentivo, o líder também tem esse papel. Mostrar. Mostrar e fazer. Fazer fala muito mais, né? Muitas vezes. E solucionar conflitos, é bem óbvio. 7. Envolver a equipe em suas metas e causas. Muitas vezes as pessoas se perdem ou se desmotivam. Tem gente que desmotiva toda hora. Aí você tem que avaliar se a pessoa compensa ou não estar na equipe, mas tem integrantes que se desmotivam bastante. Então, você sempre precisa envolvê-las, sempre precisa relembrá-las qual é a causa, qual é a meta, qual é o objetivo daquela operação, daquele trabalho de vocês, sei lá, da firma. Esse envolvimento. Envolva as pessoas. Amarre-as. Os objetivos e metas, enfim, foram traçados por você ou pela pessoa que está acima de você, né? 8. Auxiliar a todos na evolução e na mudança. A todos, sem distinção. Nada nos difere. Então, todos precisam e devem ser estimulados a evoluir, sempre. Tá? 9. Apontar oportunidade de sucesso a todos. Obviamente, né, gente? Todos precisam ter oportunidade de sucesso. Você precisa dar condições. A gente não pode boicotar, dificultar o caminho. Sei lá, não posso dificultar o caminho do João porque, digamos que ele é da minha equipe, eu não gosto muito dele. Eu prefiro mais a Patrícia, sei lá. Todos têm condições, todos devem ter oportunidade. Por mais que eu não tenha, talvez, uma relação muito boa com ele, preciso ser profissional e entender que uma coisa é o pessoal, outra coisa é o profissional. Todos devem ter oportunidades. 10. Propiciar a ligação das tarefas entre os participantes. É a mesma lógica dos 5 cérebros que pensam mais rápido e melhor que um. Se você consegue alinhar, isso, né? Isso. Alinhar ou ligar as ações entre os participantes, tudo acontece de uma forma melhor e mais rápida. Então, se você tem um processo, se a matéria-prima começa no João e vai para a Tauana, sei lá, depois volta para mim, vai para o Micael, sei lá, para a Patrícia, toda vez que um passa para o outro, precisa estar muito bem ligado. Todos precisam entender muito bem o processo. Senão, às vezes, chega em mim, eu não entendi o que eu tenho que fazer, tenho que voltar para a Tauana. E aí a gente perde tempo, perde dinheiro, perde investimento, os números caem, os resultados não são satisfatórios, gera estresse, gera tensão, gera demissão. Então, todos precisam estar muito bem ligados, amarrados e atrelados, né, em relação aos objetivos. 11. Influenciar a ação cooperativa. Óbvio, né? É uma equipe, um tem que cooperar com o outro. E alavancar inovações e desempenho. Abrir espaço para inovar. A inovação pode estar, como eu falei, em algum da equipe. Mas se você não dá liberdade, se você não alavanca, provavelmente essa inovação não vai chegar, tá? Nunca deixe que a equipe se identifique com o comodismo. Lógico, isso é uma questão simples. Tudo que é cômodo fica fácil e a gente costuma deixar acontecer. Não dá tanto valor, não se entrega tanto, não dá tanto sangue, não veste a camisa. Então, o comodismo é isso. Não deixa a equipe se acostumar. Porque se ela se acostumar com a mesma coisa de sempre, e se você não consegue ali propor ideias novas, muda o jeito de fazer para se engajar essa equipe, você tende a fracassar. Nunca deixe que a equipe, ser exemplo de líder em todos os sentidos para a equipe. A aprendizagem só acontece através do exemplo, foi o que eu falei
O caso do Galo aí, né, que estava passando na ponte. Bom, obviamente a equipe não pode, não deve ficar de braços cruzados, né? A equipe também precisa observar alguns pontos. Então, o líder tem que fazer tudo isso que eu falei, mais um pouco. Mas ainda que ele faça isso, se a equipe não tiver comprometimento, não vai acontecer. Então, a equipe precisa, em relação ao líder, tá? A equipe precisa respeitá-lo, precisa ter lealdade, obediência, transparência também com ele, por que não? A equipe precisa ser transparente. Olha, infelizmente eu não consegui entregar essa planilha, porque eu dependia do resultado do João, por exemplo. Ele não me entregou no tempo certo, me entregou 20 minutos depois, eu só consegui te entregar agora, 20 minutos depois, porque eu só recebi a planilha, eu recebi fora do tempo. Tentei fazer o máximo. Transparência. Ser transparente, por exemplo, né? Conhecimento, profissionalização, para adequar ao trabalho, óbvio. Você tem conhecimento naquilo que você executa, fica tudo mais fácil, você rende mais. Boa vontade, interesse, iniciativa, muitos se perdem aqui, nem todo mundo dá valor à iniciativa, que é fundamental. Problema dele, ele que é o líder, ele que lute, eu não estou nem aí, não é isso. A iniciativa vem parte de você também. Lógico, se o líder não é tão aberto, fica mais difícil, né? Mas se o líder dá liberdade para você inovar, criar, sei lá, se jogue, né? Diálogo, responsabilidade, ética, são questões básicas, né? Motivação, criatividade, foco no processo, como é que a coisa acontece e no resultado. Professor, sei lá, olha, não tá bom. Ele falou que, a tal hora falou que eu tinha que fazer X, onde eu trabalhava, eu ensacava farelo. E aí, a gente tinha uma média de sacos que eu enchia de farelo por minuto. Quando eu cheguei, era 7. Com 7 sacos por minuto que a gente conseguia encher de farelo e jogar na esteira. Essa era a média. Mas eu falei, olha, que legal, o resultado é 7. Será que dá para melhorar? E aí eu fui entendendo o processo e aí a gente conseguiu melhorar esse número. Então depois começou a aumentar, foi para 11. Mostrando o quê? Tudo questão de processo e profissionalização. Então, enfim, a equipe precisa ser criativa também. Essa equipe que funciona é onde todo mundo coopera, todo mundo ajuda, todo mundo dá ideias, abre caminhos, dá soluções e por aí vai. Excelente desempenho em relacionamento interpessoal, já falei. Mediador de conflitos com interesse de resolvê-los. Então, nem sempre uma intriga, um conflito, precisa chegar para o líder. A não ser, lógico, que vá comprometer ou dificultar, limitar, impedir a operação acontecer. Mas nem sempre. Muitas vezes vocês conseguem resolver entre si. Não tem que chegar no cara coisas triviais, coisas muito básicas, assim, que é mais um capricho de vocês, tá? Por exemplo. Eficiência na comunicação, óbvio. Se não é eficiente, coisa não acontece, né? E otimização do trabalho. Fazer mais rápido, com qualidade, um resultado legal. E exemplo de integrante ou colaborador da equipe. Sou exemplo. Não sou líder, mas eu sou exemplo para todos que me acompanham. Mas, obviamente, o líder também fracassa. Fracassa. Nem sempre o líder acerta. Na verdade, os erros acho que fazem parte, né, do sucesso. Mas a ideia é que você erre, conserte. Então, é aquela frase, né? Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. É algo assim. Então, quando você erra rápido, você conserta rápido para poder engrenar. Então, põe para rodar e vai consertando. Essa é a ideia. E hoje a gente consegue errar menos. Por exemplo, se eu quiser ser investidor, tem caras que são bilionários, ficaram bilionários só investindo. Então, hoje no YouTube, por exemplo, ou tem cursos também, você consegue pegar a linha dos caras. Você não vai ficar dando cabeçada igual eles deram.
Não, é burrice, assim, já te mostra. Fala, cara, não vai por aqui. Não trabalha o marketing desse jeito, João, Cauã, Patrícia, Micael. Não trabalha porque não vai dar certo. Você não vai querer dar uma desperta. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Não, eu vou criar. Não vai, cara. Os caras com 30 anos de experiência, você consegue encurtar os seus, acertar mais rápido, observando os erros das pessoas, tá? Mas em algum momento você vai errar também, com certeza, faz parte. Vamos lá. E aí, quando a gente fala de fracasso da equipe, o líder tem uma parte nisso também, tá? Por isso que a gente vai começar a falar primeiro do líder. Onde é que ele peca? Ou deixa a desejar? Tem basicamente 4 pontos que esse cara costuma errar quando fracassa. Muitas vezes ele não entende o que é a liderança dentro de uma equipe. O ponto 1, lá, o ponto A. Como é que o líder deve agir? Como o líder se comporta? Se porta? O líder tem que criar estratégias ou não, metas ou não? Não sabe, está perdido. Não consegue saber exatamente o que é a liderança, qual é o seu papel dentro de uma equipe. Segundo ponto, que essas características de fracasso em líderes, não sabem também o que é ser exatamente liderado dentro de uma equipe. Muitas vezes eles também não sabem o que é ser liderado. O que é que o integrante da equipe tem que saber para que ele entenda o que é ser liderado e para que ele consiga executar a função dele, aquilo que ele foi dignado a fazer. Outra questão importante também, não sabe quando termina o trabalho individual para que haja um trabalho em equipe. É importante. Até onde é o individual? Mesmo em uma equipe, tem pontos e situações específicas que você trabalha sozinho, você trabalha sozinho, eu trabalho sozinho, mas existe um momento em que todos juntos trabalhamos para o resultado. E muitas vezes o líder não consegue dosar, não consegue passar isso para o pessoal. Olha, a daqui é sozinho, mas daqui para frente é a equipe, somos nós. Isso parece ser uma característica também encontrada em líderes que fracassam. E, obviamente, como incentivar e motivar uma equipe, que aí é um ponto muito importante, né? Muitos pecam. E aí, motivação alguns se motivam com grana. João, vou te dar um aumento salarial. Sei lá, Patrícia. Mas dinheiro para mim, professor, não é tanto assim. Então, eu vou te dar um novo cargo na empresa. Você vai, né? É o sorrisão dela. Então, você vai ser a funcionária do mês, sei lá. Destaque, reconhecimento, glória. Então, a motivação varia. Não adianta você achar que você vai motivar todo mundo com dinheiro. E tem uns que você fala, olha, vou te motivar, vou te colocar como funcionário do mês. O cara vai rir e fala, não, me dá o dinheiro, é melhor. Eu não tô nem aí. Para mim, é tipo um reconhecimento. Você foi o melhor naquilo. Na empresa, normalmente. Olha, o melhor de todos que a gente tem aqui, o que alcançou os melhores resultados, o que se destacou foi o João. Para mim, assim... Parece que o McDonald's coloca isso. Isso, O McDonald's coloca isso na entrada. Oi, Patrícia? O McDonald's coloca isso, funcionário do mês. Isso. A Patrícia colocou o Mac e coloca na entrada. E a fotinha da pessoa, se você conseguir saber quem é, que fica todo trajado, né? Todo travestido. Também é sempre a foto do documento. Tipo, não é uma foto que você tá bonito, sei lá, sem o boné, não. Mas a Patrícia falou do Mac, mas é zoado, assim, você vê. Tipo, a calçona e o bonezinho. Não. Então, assim, tem uns que você consegue estimular com... Mas tem uns que se importam com isso. Tem outros que é grana. Tem outros que é posição. Tem outros que é você trocar. Olha, hoje você trabalha na logística, sei lá, você trabalha no armazém. Amanhã você vai para o escritório. Você vai trabalhar com controle de produção. Nossa, o cara se realiza, a pessoa se realiza. Então, professor, vou motivar com grana, vou aumentar o salário de todo mundo. Tem gente que gosta de ser chefe, que quer ser chefe, quer mandar. Esse cara, se aumentar o salário dele,
ele pode até gostar, mas não vai ser o máximo para ele, porque ele quer ter pessoas, quer liderar, o cara quer... Entende? Então, é um jogo de cintura. Muitos líderes se perdem aí. Não sabe como incentivar e motivar, porque cada um é cada um, né, gente? Se você não conhece os integrantes da sua equipe, fica difícil. Vamos lá. Muitas equipes, agora é o erro das equipes, tá? A gente passou os erros dos líderes, normalmente, aquelas são as características que justificariam o fracasso de líderes. Agora a gente vai passar alguns pontos que justificariam o fracasso da equipe. Então, onde é que os integrantes da equipe pecam? Vamos ver. Muitas vezes, você tem equipes que têm, sei lá, líderes. Então, um gestor, e aí tem um líder, esse líder tem vários outros líderes, talvez, e você vai indo uma hierarquia, tá? Então, vamos lá. Tá líder aqui, mas entendam também como um membro da equipe, certo? Líder, tá líder, mas entendam como uma pessoa que faz parte de uma equipe. Sem conhecimento, obviamente, ignorante e sem ética. Isso não vai para frente, você vai fracassar com certeza. Cedo ou tarde, a casa cai, né? Super treinado, que está se atualizando rápido demais, só que tem dificuldade para aprender, para assimilar, para colocar em prática o que aprende. Então, tipo, ele estuda demais, se atualiza demais. Olha, eu vi que tem um software que trabalha com gestão de equipes, e isso cada equipe, e aí você não consegue colocar isso na prática. Você está comendo demais, uma metáfora, mas não dá tempo de você fazer a digestão. Você vai passar mal, você vai ter uma convulsão, sei lá. Você come muito, mas o seu corpo precisa de um tempo para assimilar. Então, esse cara ou esse líder pode ser que é fominha por conhecimento, mas na prática ele não consegue aplicar. Líder talentoso demais, cujas competências pessoais excedem as suas capacidades de ensinar. O cara sabe muito bem o que fazer, mas ele não sabe como mostrar para você fazer. Eu sei, por exemplo, equações diferenciais, cálculo 1. Então, tem professores que sabem fazer. Se você dá um exercício para o cara, ele sabe fazer, mas ele não sabe ensinar. Entendem? E aí, do que adianta um líder saber se ele não sabe ensinar? Não vai adiantar nada, tá bom? Líder bondoso e passivo. É o cara que é muito bonzinho, tudo good vibes, e a equipe monta, né? Não deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que acontece. Muito passivo, sempre reativo, espera a coisa acontecer, aí ele vai reagir, vai fracassar. Às vezes não dá tempo de voltar atrás. Tem coisas que acontecem que a gente consegue voltar. Bom, líder que se fecha a novas ideias, óbvio. Falei, né? Cara que não dá espaço para aberturas, se fecha. Infelizmente, talvez ali na equipe ele teria alguém que poderia solucionar o problema dele. Mas como ele não está aberto, o pessoal não vai propor. Líderes com estilos impróprios, sei lá, por exemplo, um cara que é um sem vergonha. Líder, mas ele fica dando em cima de todo mundo, da equipe dele. Isso não tem nada a ver. É uma coisa imprópria, indevida, antiética, antiprofissional